Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Estou aqui hoje, senhores, nesse vídeo para poder apresentar uma revisão ali do conteúdo de análise de informações do concurso público Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, edital que foi publicado em 2017. Professor, eu vou aprender 100% do conteúdo nesse vídeo aqui rapidão, de revisão e tudo mais? Não vai. O foco do vídeo é justamente apresentar uma revisão do conteúdo para quem já estudou, para quem já vem se adaptando ao conteúdo, para quem afinal de contas pegou ali e conhece o conteúdo. Claro, se você assistir aqui a revisão aqui em vídeo, poxa, conseguir matar as 2, 3 questões, vai ser top demais. De repente tem gente que não teve tempo de estudar análise de informações. Mesmo eu repetindo trocentas vezes que análise de informações vai ser o diferencial de agora em diante nessas provas de concursos públicos. Qualquer tópico, para falar a verdade, que diz respeito à tecnologia da informação, eles estão trazendo justamente como que fator diferencial nas provas de tribunais de contas estaduais, tudo bem? E inclusive em controladorias. Fechou? Para cargos não de TI, inclusive. É isso que eu estou falando, para cargos não de TI. É o diferencial realmente. O que nós temos aqui que pode já ajudar vocês no decorrer desses dias aí que antecedem a prova, esses 3 dias que antecedem a prova? Galera, pega esses 3 últimos dias e resolvam as provas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. As provas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco foi CESP também, ok? E para 3 cargos diferentes que nós tivemos nesse mesmo concurso, caiu esse mesmo conteúdo de análise de informações. Então o que vai acontecer é que vocês vão ver que existem diversas questões inclusive foram resolvidas no curso aqui que eu gravei para o site do professor Silvio Sandi em exercícios. 90% das questões eu resolvi, inclusive, no decorrer das videoaulas. Então, se você não teve tempo ainda, não tem tempo ainda de assistir, professor, dá para recorrer ali, é um curso curto, 5 horas. Vai ter tempo? Não vai? Se não tiver tempo, o que eu estou pedindo para vocês? Peguem essas questões que estão ali nas provas, né, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, mesmo que seja para acessar ali no Tec Concursos, questões de concurso, o site que for, as questões comentadas, e vejam essas questões. Existe uma forte probabilidade dessas questões ficarem repetidas. Por quê? Porque o conteúdo de análise de informações, ele é um conteúdo bem focado, na verdade, em banco de dados e na aplicação de conhecimento, na aplicação do conteúdo de banco de dados no decorrer de uma empresa, de uma organização, certo? E apresenta-se realmente como um conteúdo muito repetitivo nas provas quando a gente fala ali do CESP. Então essa é a primeira dica. Pega a prova do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, pega essas questões resolvidas, diversas delas eu resolvi, inclusive, foi postado na própria página aqui do Facebook do Silvio Sandi, foi postado também na minha página www.professorgabrielpacheco.com.br e também tem no site Questões de Concurso. Bacana? Pega essas questões, dê uma avaliada nelas ali, porque vai cair questão repetida. Isso você pode ter certeza absoluta. É uma característica do CESP apresentar a própria questão repetida? Não, mas o conteúdo daquela questão eles gostam de cobrar. Fechou? Bacana então. Primeiro tópico, o que a gente tem que lembrar então? O primeiro tópico, eu estou olhando aqui de lado que o notebook está bem aqui do lado, né? Vocês devem ter reparado que eu estou gravando aqui o vídeo diretamente de um aparelho super moderno chamado celular. Mas eu estou olhando aqui para poder justamente acompanhar o conteúdo. O que nós precisamos lembrar aqui do primeiro tópico, que é o tópico que trata sobre dado, informação, conhecimento e inteligência? Primeiro ponto, vocês precisam lembrar que o dado, afinal de contas, ele é coletado sem um tratamento específico já no seu começo, ok? O dado, na verdade, o dado é ainda informação de forma bruta. É uma informação que não foi trabalhada ainda. Bacana? Mas, em contrapartida, para que a informação tenha, afinal de contas, o seu valor no futuro, eu preciso me preocupar sim com o quê? Exatamente, eu preciso me preocupar sim com a qualidade do dado, a origem do dado, como ele está sendo coletado. A gente tem que sempre lembrar na cabeça da gente, galera, dado coletado de forma errada, dado coletado sem qualidade, vai gerar informação sem qualidade. Como que o dado vira informação? Existe um processo, lembra-se disso, de aplicação do conhecimento, conhecimento esse que pode ser o quê? Tácito ou explícito, lembre-se disso, sempre lembre-se disso. Existe conhecimento tácito e explícito, ok? Explícito é aquele que você consegue passar adiante, consegue registrar. O tácito é aquele que faz parte da sua cabeça, da sua mente, que você não consegue, afinal de contas, passar isso adiante.
Então existe um processo de aplicação do conhecimento para que você tenha o quê? Exatamente a transformação do dado em uma informação valorosa. Absolutamente sempre. A informação ela tem que trazer valor para aquele que está recebendo a informação. Preciso lembrar dos atributos da informação, os 8 atributos de uma informação. Isso é fatal, você vai ter que lembrar também. E um ponto principal também. A partir do momento que eu falo do conceito de inteligência, eu estou falando do quê? Da aplicação dessa informação com conhecimento para que eu tenha, afinal de contas, uma inteligência competitiva. Dados estruturados e não estruturados. Preciso saber a diferença entre os dois. Dados estruturados, isso exatamente, são os dados que, na verdade, possuem um relacionamento muito intenso, inclusive com bancos de dados relacionais. Trata-se de quê? De 20%, lembre-se disso, do conteúdo que nós temos de dados gerados a nível mundial, ok? E esses dados estruturados, eles são caracterizados pelo quê? Exatamente, são dados que não possuem dentro deles, como por exemplo vídeos, imagens, conteúdos textuais às vezes um pouco perdidos, certo? Porque esses conteúdos que são dados, focados em vídeos, em imagens, que são focados, como por exemplo, alguns conteúdos textuais, como PDFs protegidos, são colocados como o quê? Dados não estruturados. Esses dados não estruturados, com os dados semi-estruturados, dividem a atenção de até 80% dos dados que são armazenados atualmente a nível mundial. Dados abertos, eu preciso lembrar que existem dados abertos, certinho? Preciso lembrar que eu possuo 3 princípios de dados abertos. Preciso lembrar que dados abertos, se não estiverem na internet, não são abertos. Que dados abertos precisam estar disponíveis em formatos em que eu consiga abrir aqueles dados com sistemas que sejam sistemas legais. Quando eu falo sistemas legais, são sistemas não piratas, tudo bem? Os dados, quando são abertos, eles não podem estar criptografados. Os dados, quando estão abertos, para serem considerados como dados abertos, eles não podem possuir uma característica que o pessoal coloca muito, que é o quê? São dados proprietários, né? Dados que vão abrir somente sistemas específicos. Então, esses são considerados como dados abertos no que diz respeito à sua prova, ok? Quando a gente fala de coleta, tratamento, armazenamento, integração e recuperação de dados, dali em diante vocês vão ver que nós estamos falando, na verdade, de quem? De tecnologias um pouco mais avançadas, que são as tecnologias que nós acabamos trabalhando ali dentro de Data Warehouse, que nós trabalhamos aqui no nosso curso, que nós trabalhamos dentro de Data Mining, que nós trabalhamos dentro do nosso curso de Business Intelligence. Bacana? Segundo tópico, o que eu preciso lembrar, professor? Banco de dados relacionais. Bancos de dados relacionais estão intimamente ligados com o quê? Isso mesmo, dados estruturados, que foi o que eu acabei de falar. Bancos de dados relacionais possuem essas características, possuem esses nomes, vamos colocar, se o pessoal coloca como relacionais e tudo mais, né? Quando fala essa nomenclatura, na verdade, por quê? Porque são bancos de dados que focam especificamente em você ter tabelas, certo? Que representam, na verdade, entidades do mundo real, certo? Como, por exemplo, a tabela homem, que seria o caso, como por exemplo, representação do Pacheco, do Rogério, do Silvio, entendeu? Do Sionil, certo? Ou seja, representa um homem ali dentro de dados armazenados, e os relacionamentos que possuem, entre outras tabelas, como por exemplo, a tabela curso, onde nós teremos ali o professor homem, certo? Ou a professora mulher, que está dando um curso específico, né? Por isso ele recebe esse nome de banco de dados relacionais. O que eu tenho que lembrar aqui dentro também de banco de dados relacionais? Primeiro ponto, existem os dados, certinho, existem os metadados. O que são os dados? São os dados propriamente ditos que estão armazenados no seu banco de dados. Os metadados são as informações referenciadas que te trazem, afinal de contas, informações sobre como esses dados estão armazenados dentro do seu banco de dados. Outro ponto que eu tenho que ter muito diferenciado aqui é o quê? Existe uma tabela, essa tabela sim tem um armazenamento físico, existe uma visão. O que é uma visão, afinal de contas, Pacheco? Uma visão vai ser um conjunto de dados coletados de tabelas diversas, certo? De forma que você consiga apresentar para um cliente, que você consiga apresentar para um usuário, para um sistema, uma visão específica sobre um certo tipo de contexto ou conteúdo, ou domínio. Visões são tabelas físicas armazenadas? Não. Visões nunca são tabelas físicas armazenadas. As visões são o quê? As visões são dados que foram beliscados dessas tabelas que estão armazenadas e são apresentados externamente. Bacana? Visões também são chamadas de views. Pontos que eu tenho que lembrar também. Índices. O que são índices? Os índices são pontos criados para que eu consiga facilitar a minha pesquisa dentro de tabelas e visões. Professor, se eu colocar uma quantidade de índice muito grande ali no meu banco de dados, eu aumento ou diminuo a minha capacidade de pesquisa? Você diminui sua velocidade de pesquisa. Você facilita a pesquisa,
mas diminui a velocidade dela. Então coloque isso na cabeça que pode ser um item aí que caia na sua prova. Outros tópicos que eu tenho que lembrar, chaves, isso mesmo. Nós temos o que ali, gente? Então, quando a gente fala em chaves específicas, eu tenho chaves que são o quê? Exatamente, chaves candidatas. Uma chave candidata, ela vai se tornar chave primária a partir de quando? A partir do momento em que o negócio pedir que aquela chave candidata seja uma chave primária, ok? Uma chave primária, sempre, absolutamente sempre, tem que ter conteúdo exclusivo, porque ela vai identificar aquela entidade como única, não é isso? Aquele registro, na verdade, da entidade como único. Bacana? Então, como por exemplo, uma chave candidata, que poderia se tornar facilmente uma chave primária, quando a gente fala, como por exemplo, o sistema eleitoral brasileiro, seria o quê? O título de eleitor. Ele é um número único, sim, tem tudo a ver ali com conteúdo, com contexto, e vai apresentar como registro, né, os eleitores que nós temos ali como únicos dentro do meu cadastro. Chaves primárias, o que elas funcionam? Para que elas funcionam aqui também? Chaves primárias possuem uma funcionalidade bem interessante também, que é fazer o relacionamento entre tabelas. Como, por exemplo, quando você vai trabalhar com uma chave estrangeira. A chave estrangeira, obrigatoriamente, vai ser o quê? A chave estrangeira vai ser, obrigatoriamente, a chave primária de uma outra tabela dentro do mesmo banco de dados. Lembra-se disso? Só que a chave estrangeira está referenciando o quê? A tabela que está fora dali. Como, por exemplo, quando eu estou falando do professor e do curso, eu posso ter a chave primária na tabela professor chamada CPF, não é isso? E quando eu falo do curso ali que ele está ministrando, vai ter uma chave estrangeira dentro da tabela curso que vai identificar para mim de qual professor é aquele curso. Então, o CPF se torna a chave estrangeira dentro da tabela cursos, ok? Preciso lembrar também dos relacionamentos, preciso lembrar dos conceitos de cardinalidade, 1 para N, N para N, lembra-se disso? Bacana, para quê? Para que eu consiga navegar ali dentro do banco de dados e conseguir, inclusive, ler, se de repente eles apresentarem para mim um modelo entidade relacionamento, algo do gênero. Preciso saber a diferença entre nível físico, nível conceitual e nível lógico. Bacana, assim como independência física e independência lógica, são conceitos que eu preciso saber também e levar para a minha prova. Noções de modelagem dimensional, o que eu preciso saber? Preciso saber os conceitos específicos de um Business Intelligence, saber que o meu Business Intelligence, até um certo momento, foi na verdade um conceito genérico, aplicado a todas as tecnologias que nós temos que trazem inteligência de negócio, certo? Era realmente um termo genérico, e até hoje em dia o pessoal ainda utiliza como termo genérico. E depois de um certo tempo começou a tomar um nome, uma conceituação mais aprimorada, e as ferramentas de Business Intelligence acabaram se especializando, como, por exemplo, ferramentas de Data Warehousing, certo? Data Warehousing é o quê? Data Warehousing vai ser um banco de dados específicos dimensional, ok? Que trabalha assim, em cubos, sendo que cubos, na verdade, nós temos ali em diversos, vamos colocar ali dimensões, né? Não somente tridimensional, que seria um cubo, mas você poderia também ter um cubo ali quadridimensional, entendeu? 5 dimensões e por aí vai. Mas que prima pelo quê? Exatamente, pelo armazenamento organizado, vou colocar assim organizado, dos dados que foram coletados das mais diversas modalidades que você tiver aí. Quando eu falo modalidades que você tiver, são modalidades de armazenamento. Então, quando você fala de um DW, você vai falar que essas informações foram coletadas comumente pelo uso de uma ferramenta de ETL, bacana, ou seja, é extrair, transformar e adicionar, né, que é o load do L, e foi coletado isso de diversos locais, como por exemplo, bancos de dados textuais, pode ter sido coletado de bancos de dados não estruturados, imagens e tudo mais, pode ter sido coletado de bancos de dados relacionais, pode ter sido coletado de arquivos de log, por aí vai, mas o que importa é que, a partir do momento que você aplicou o ETL, você conseguiu fazer o quê? Exatamente, adicionar no seu Data Warehouse os dados que você precisa serem estudados por uma organização. Um Data Warehouse ele pode se dividir em Data Marts. O que seriam os Data Marts? Os Data Marts são repartições específicas de um Data Warehouse, dependendo do que? Do domínio ou da especialização que você precisa trabalhar naquele momento. Como, por exemplo, uma organização, eu posso ter Data Marts de venda, posso ter Data Marts de marketing, posso ter Data Marts específicos de funcionamento de softwares que eu tiver ali na minha organização. Dentro ainda do conceito de modelagem dimensional, eu preciso saber a diferença clássica entre tabela fato e tabela dimensão. Tabela fato é aquela tabela centralizada, ok? Que
absorve, inclusive, as chaves primárias das tabelas de dimensão, tendo internamente delas o quê? Relacionamento com chaves estrangeiras, tá bom? Tabela fato, ela vai ficar no centro, tabela de dimensão, ela vai ficar ao redor. Todas as vezes que eu vi uma tabela fato simplesmente no centro, tabela dimensão ao redor delas, eu estou falando do modelo estrela. Ok? Lembra-se disso? Bacana. Modelo estrela, ele é um modelo normalizado? Não. O modelo normalizado, na verdade, vai ser o meu floco de neve, exatamente. Nunca confunda uma coisa com a outra, e são essas características que nós temos que levar em consideração. Bacaninha, galera? Show de bola? Joia. Outro conceito que eu tenho que lembrar aqui também é o OLAP. OLAP sendo, na verdade, um conceito aplicado àquelas ferramentas que você tem para manuseio do seu cubo de dados. Vai te trazer ali oportunidades de trabalhar com ferramentas como o Drill Down, certo? Como o Rollow Up. Ok, os dois são contrários, né? O Drill Down, você vai entrar dentro do seu cubo e automaticamente você vai aumentar o nível de, como é que eu posso dizer assim, o nível de granularidade, né, que você vai ter, né, você vai ter detalhamento maior dos dados que estão dentro do seu cubo. E o Rollow Up faz o processo contrário. Esses dois são básicos. Se não cair na tua prova um desses dois, eu acredito que provavelmente o avaliador estava de bem com a vida, alguma coisa do gênero, né? Ou seja, o Rollow Up vai trazer o processo contrário, que é o quê? É o agrupamento dessas informações, em que, por exemplo, nós temos que colocar na cabeça que se eu estiver fazendo o drill down das datas, eu saio do ano, passo para semestre, trimestre, mês, semana, dias e por aí vai. Se eu faço o Rollow Up, é o processo contrário. Eu saio do dia, passo para semana, para mês, trimestre, semestre, ano e por aí vai. Tá ok? Lembre-se sempre disso. O que mais a gente tem que falar aqui sobre o Datamine? O Datamine é também uma ferramenta que nós temos aqui, afinal de contas, que trabalha dentro das citadas e conhecidas ferramentas de Business Intelligence. E o Datamine, ele tem uma característica diferenciada. O Datamine, ele não serve para você ficar girando cubo. O Datamine não serve para você poder armazenar aquela quantidade ali de dados de forma organizada, que seja o caso do Data Warehouse. O Datamine não serve para poder extrair os dados, transformar e adicionar. Certo? Por que eu estou repetindo isso? Porque eles gostam de confundir a cabeça de vocês com a funcionalidade, tá bom, de cada uma dessas ferramentas. O Datamine, ele serve para quê? Minerar dados, exatamente, descoberta de dados, mineração de dados. Então o Datamine, sempre que você está falando sobre o ferramenta de Datamine, você tem aquela necessidade de estar gerando algum tipo de conhecimento adicional em cima de um banco de dados. Obrigatoriamente o Datamine tem que estar sendo executado em cima de um Data Warehouse. Se tiver em cima de um Data Warehouse ou de um Data Mart, cara, perfeito, melhor ainda, porque os dados já estão com conhecimento específico ali aplicado para que eles sejam organizados da maneira que você precisa ler. Agora o Datamine pode ser aplicado como, por exemplo, em cima do arquivo texto? Pode. Inclusive o nome dessa ferramenta é o quê? TextMine, galera. Muito bem. Pode ser aplicado em cima de um banco de dados estruturado? Relacional? Pode, sem problema algum. Tá bom? Então não confundam, não vão dizer que Datamine só pode ser aplicado em cima desses pontos. Coisas que eu tenho que lembrar também é que o CRISP-DM é um processo. Tem que lembrar ali das etapas do CRISP-DM, certinho? Para poder conseguir detonar aí na prova de vocês. O próximo item que nós temos é noções de Big Data. O que eu preciso lembrar? Big Data, existe os 3 V's do Big Data, lembre-se disso? Bacana, isso mesmo. É somente o volume que vai me dizer, afinal de contas, se eu preciso ou não utilizar um Big Data. Não, de forma alguma. O volume é um dos 3 V's, mas assim como os outros 2 V's, o volume vai indicar de forma igualitária se você precisa utilizar o Big Data ou não. Pontos que eu tenho que levar em consideração, inclusive, quando eu falo no Big Data, é que, isso aí, galera, Big Data trabalha tanto com volumetria, assim como o quê? A necessidade de busca desses dados de forma ágil e armazenamento mais seguro, não é isso? Ele não está falando somente sobre volumetria. Isso seria um conceito adicional ali de Big Data que eles gostam de cobrar na prova o tempo todo. E por final tem um item aqui que é visualização e análise exploratória de dados, que eles não cobram de forma tão direta, eles na verdade cobram conceitos ali dentro das próprias ferramentas de BI que te traz esse tipo de conteúdo. Então, gente, é isso. Vídeo aqui rápido, é um vídeo realmente de revisão. Se teve algum conceito que eu falei para você que está estranho à sua mente, ainda é tempo de você entrar na internet,
olha esse conceito, olha outro conceito, porque esses conceitos que eu falei aqui para você são conceitos que caem frequentemente em provas do CESP. Bacana. Se tiver tempo ainda, cara, se matricula no curso do site do professor Silvio Sante, tira 5 horinhas ali da sexta-feira de manhã, vá assistir o curso. Você vai detonar muita questão de análise de informações, pode ter certeza absoluta. E outra coisa, pegue as provas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Foi a prova que rolou agora, 2, 3 meses atrás. Então o cara tá fresquinho e o conteúdo é idêntico ao que caiu no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Bacana? Fora isso, tranquilidade, segurança, saia cedo de casa para poder fazer a tua prova, entre na sala de aula tranquilo, vá concentrado, não brigue em casa, não inventa de beber um dia antes, não invente de comer nada diferente um dia antes, chegue cedo na sua prova, 2, 3 horas antes, para poder ficar dando aquela folheada no conteúdo ali que você já estudou, que você anotou, que você sabe que sempre cai na tua prova. E cara, o que você tinha para fazer até agora, você já fez, que foi o quê? Você estudou, você aplicou ali conhecimento, entendeu? Você se desdobrou, abriu mão de convívio com família, com amigos, e agora é a tua hora. Realiza, faça jus aos estudos que você teve aí no decorrer desses meses aí para a prova do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e me notifiquem assim que forem aprovados e nomeados, por favor. Um grande abraço, galera, boa prova e até mais. Tchau.